Oi, galera do terceiro ano, ensino médio. Estou aqui para iniciar mais uma aula com vocês de português, aula 4, onde nós vamos estar dando continuidade ao assunto de literatura. Hoje nós vamos falar, ainda faz parte do capítulo 43 do livro, vocês podem estar acompanhando aí no livro de vocês, e nós vamos falar hoje sobre as vanguardas europeias, onde vamos estar falando sobre o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Então, as vanguardas europeias. As vanguardas europeias apresentam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram expressionismo, fauvismo, só que o fauvismo não vamos comentar agora, não vamos falar agora, né? Vamos trabalhar só aqueles que estão focados aí no livro de vocês. Cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música, etc. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922. A palavra vanguarda do francês avant-garde significa a guarda avançada, o que pressupõe, nesse contexto, um movimento pioneiro das artes. Contexto histórico das vanguardas europeias. Com o advento da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística pautada na realidade vigente. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor dos ideais da época foram diretamente contra os ideais da guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, como é o caso do futurismo italiano. Vanguardas artísticas europeias. Resumo. O cubismo, vamos falar do cubismo. Aí eu trouxe aqui a imagem, né? As Damas de Avignon, 1907, de Pablo Picasso. Aí eu trouxe aqui, demonstrando aqui as artes do cubismo. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e no abstracionismo. Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso com a tela Les Demoiselles de Avignon, As Damas de Avignon. Outros representantes do movimento foram Georges Braque, Joan Gris e Fernand Léger. Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico e cubismo sintético. Na primeira, as formas
e figuras foram tão desconstruídas e fragmentadas que tornaram-se irreconhecível. No sintético, os artistas voltaram à representação figurativa, mas não a uma abordagem realista dos temas. No Brasil, o movimento cubista influenciou alguns artistas como Tarsila do Amaral. Futurismo. Também trouxe uma imagem aqui para mostrar o futurismo. Velocidade do Automóvel, 1913, de Giacomo Balla. O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti no dia 20 de fevereiro de 1909 e no ano seguinte, diversos artistas lançam um manifesto futurista relacionado diretamente com a pintura. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Um dos expoentes da pintura futurista foi o artista italiano Giacomo Balla. Outros representantes são Umberto Boccioni, Carlo Barra, Luigi Russolo e Gino Severini. No Brasil, os ideais da Semana de Arte Moderna, que inauguraram o movimento modernista no país, sofreram grande influência do futurismo. Isso porque a rejeição ao passado, bem como o culto do futuro, proporcionaram as ideias modernistas. Expressionismo. Também trouxe aqui uma imagem, em relação ao expressionismo. O Grito, 1893, de Edvard Munch. Surgido em Dresden, na Alemanha, em 1905, o expressionismo foi um movimento artístico que teve origem com o grupo de Brücke, que em português significa a ponte. Ernst Stirner, Erich Heckel e Carl Schmitt Rothfuhr foram os artistas que se uniram para criar esse coletivo calcado na expressão dos sentimentos e emoções. Possuía um caráter deveras subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. Esse estilo de arte vem como uma oposição a outro movimento anterior, o impressionismo. O artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado a grande inspiração do Brücke, o precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito, 1893, uma das mais emblemáticas do pintor. Além dele, merece destaque o artista Van Gogh, que também influenciou profundamente o movimento. O dadaísmo. Aqui uma imagem também sobre o dadaísmo. A fonte, 1917, de Marcel Duchamp. O dadaísmo foi um movimento ilógico encabeçado por Tristan Tzara, que em 1916, que mais tarde ficou conhecido como o propulsor os ideais surrealistas. Além dele, outros líderes do movimento foram o poeta alemão Hugo Ball e o pintor, escultor e poeta franco-alemão Hans Rapp. As principais características do dadaísmo são a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão, no absurdo e irracionalidade. Sem dúvida, o pintor e escultor francês Marcel Duchamp foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta, com seus objetos prontos, ready-made, que se afastam de sua função original. A fonte é uma das obras mais representativas desse momento. E o surrealismo
Também trazendo aqui uma imagem sobre o surrealismo. Persistência da Memória, 1931, de Salvador Dalí. O surrealismo, liderado pelo artista André Breton, despontou em Paris em 1924, pautado no subconsciente. Esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Alguns artistas que merecem destaque são Giorgio de Chirico, Max Ernst, Joan Miró, René Magritte e Salvador Dalí. A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa vanguarda. Merecem destaque o escritor Oswaldo de Andrade e os artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. Resumos das vanguardas europeias. Temos um resumo aqui, né, um esquemazinho onde estou trazendo para você aqui. Movimento expressionista, 1904 a 1905, grupo de Bruckner. Movimento fauvista, 1905, os Feras. Movimento cubista, 1908 a 1911, cubismo analítico, cubismo sintético. Movimento futurista, 1909 a 1910, manifesto futurista, 1910, vários artistas, pinturas. Então, aqui temos manifesto futurista no 1909, Marinetti, literatura, e manifesto futurista, né? 1910, várias artistas, pintura. Movimento dadaísta, 1914 e 1918, críticas no contexto da Primeira Guerra. Movimento surrealista, 1924, surrealista figurativo, surrealista abstrato. Então, aqui foi um esquemazinho falando sobre o resumo das vanguardas europeias, né? Um infográfico com um breve resumo sobre as vanguardas europeias. Confira. Bom, e agora, né, eu vou trazer atividade aqui sobre o assunto das vanguardas europeias. Temos aqui a primeira questão, a segunda questão, a terceira. E além de tudo e dessas questões, né, vocês vão estar na quarta, eu estou pedindo para que vocês elaborem 15 questões com respostas, com base nesse apontamento aí. Agora, quando eu digo para elaborar, é para criar questões bem elaboradas, não é qualquer questão, besteira, não, gente. É bem elaboradas mesmo. Então, além dessas atividades que tem aqui no vídeo, né, que eu já passei para vocês, vocês vão estar na quarta questão, tá pedindo para que vocês elaborem, né, 15 questões sobre esse apontamento aqui, que eu passei para vocês. Vocês vão estar colocando no caderno de vocês, tudo direitinho, organizado, apontamento, atividade, e criar as 15 questões baseado nesse assunto, nesse apontamento que a gente trabalhou hoje, as vanguardas europeias. Ok, gente? Então, aqui finaliza a minha aula de hoje, aula 4 de português, sobre a parte de literatura, né, as vanguardas europeias. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês. Faça tudo direitinho no caderno, deixe tudo organizado lá, que quando eu voltar, eu vou estar avaliando o caderno de vocês, viu? Obrigada pela atenção, copie tudo direitinho, tá? Fiquem com Deus. Um conselho, não saia de casa. Beijos, estou morrendo de saudade. E a próxima aula, a gente vai entrar em outros assuntos, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau!